Aqui no nosso arquivo main, aonde vai ficar todos os nossos comandos, a gente vai retornar então para o nosso comando de cg underline ponto, aonde a gente vai criar o Google Point utilizando então um ponto especificado na tela, tá? Para a gente poder pedir esse ponto, eu vou utilizar aqui a classe de prompt point result, vou chamar isso aqui de ponto clicado, então vamos declarar a variável de ponto clicado. Ela vai receber o resultado então do nosso editor. Então a gente pode então acessar o nosso manager aqui, ó, e chamar a variável de doc editor que representa o editor do AutoCAD, tá? Então a gente vai usar aqui a função que ele tem, ó, de getPoint, que retorna para a gente um prompt point result, tá? Existem duas formas de você fazer. A primeira é passando um prompt point option, mas no caso a gente vai utilizar a sobrecarga, né, que a gente consegue passar uma string aqui dentro, pedindo a mensagem ali para que o ponto seja clicado. Então, vou utilizar aqui dentro da mensagem o /n, tá? Para que ocorra então a quebra de linha. Então, todas as mensagens que a gente for pedir aqui, a gente vai começar essa mensagem com o /n para que haja ali a postagem, né, dessa mensagem ali na linha de comando e os textos não fiquem encavalados ali, tudo bem? Então, vamos colocar aqui um /n, eu vou digitar a seguinte mensagem, ó, especifique um ponto. Beleza? Então, feito isso, a gente precisa então checar se esse ponto foi clicado. Então, pedimos o ponto, mas nós não sabemos se esse ponto foi de fato especificado. Para isso, a gente vai utilizar a propriedade aqui da nossa... Utilizando um if, né, de condição, então a gente vai verificar se o ponto foi clicado. Então, eu chamo aqui a variável de ponto clicado, eu verifico através da propriedade de status. Então, pego o status, em que o status ele for diferente, né? Então a gente põe aqui o diferente de prompt OK. A variável status ela já tem alguns tipos já, uns valores, né? Já pré-definidos, porque ela é tipo enum, é um tipo de enumerado. Já tem já algumas opções já pré-definidas. Então a gente pega aqui, em qual ele for diferente de OK, a gente vai dar um return para poder parar o comando. Ou seja, o ponto não foi especificado. Tudo bem? Logo depois a gente vai começar uma transação com o AutoCAD. Então a gente utiliza então o using, né? Passando aqui a classe transaction, que representa a transação do AutoCAD. A gente vai chamar isso aqui de transcad, tudo bem? Pode dar qualquer nome, tá? Mas eu estou utilizando aqui algumas nomenclaturas para ficar fácil depois para a gente poder encontrar, beleza? Então eu vou chamar o nosso manager e aí a gente vai começar a transação utilizando o nosso DocData, tudo bem? O nosso DocData, ele tem ali a propriedade que é o Transaction Manager, que é o gerenciador de transações. A gente vai utilizar ele e vai começar uma nova transação com o programa, beleza? Todas as transações você precisa dar um commit para que ela seja finalizada. Então a gente pode chamar aqui o nosso transcad, né? E passar aqui o commit logo antes de finalizar aqui a chave do nosso use, beleza? Alguns objetos do Civil 3D são criados utilizando a variável de documento, como por exemplo o CogoPoint. Então, para a gente de fato criar esse CogoPoint ali na tela, a gente vai precisar então pegar a nossa variável de manager. Vamos acessar aqui o doc civil, que representa a variável do Civil 3D, o documento do Civil 3D. E aí dentro do doc civil, a gente vai ter aqui várias propriedades, várias coleções, né, vários métodos. A gente vai utilizar aqui o CogoPoints. Então eu pego aqui CogoPoints. Vamos usar aqui uma função que ele tem chamada de add, para poder adicionar, né, esse CogoPoint no desenho. Então dando um add, veja que ele vai te pedir um ponto de localização desse CogoPoint e se é para usar aí as configurações de próximo ponto, para que ele possa renumerar ali, né, os CogoPoints de uma maneira correta, beleza? Então a gente vai utilizar essa sobrecarga. Veja que existem aqui várias sobrecargas, né, para serem utilizadas, como por exemplo, você pode passar uma coleção de pontos, né, criar vários CogoPoints de uma vez só. Porém, a gente vai testar aqui nessa aula como criar CogoPoints através de um ponto na tela. Então, eu vou utilizar ali a variável de ponto clicado, ponto value, né? A propriedade de ponto, a nossa variável aqui de ponto clicado, na propriedade de value, retorna o ponto que foi clicado
pelo usuário, que no caso ele é um point 3D. Logo na sequência a gente pode dar um vírgula aqui e passar como true, para ele poder de fato fazer essa numeração desse Google Point, beleza? Veja que quando você dá um add, ele vai fazer a adição desse Google Point e do lado esquerdo ali, se você notar, ele retorna para você o Object ID, né, desse Google Point que foi criado, para que você, por exemplo, possa recebê-lo e fazer algumas modificações. Então aqui do outro lado a gente pode então declarar, ó, antes da gente chamar aqui o Manager, né, a gente vai receber o Object ID desse Google Point que foi criado. Então eu vou chamar isso aqui de ID Google Point. Beleza? Damos o igual. Então dessa forma aqui você já consegue fazer a criação de Google Points utilizando um ponto na tela. Vamos compilar e vamos testar isso aí lá no Civil 3D. Ó. Então eu troco aqui o número da DLL, dou um compilar, abro aqui o Civil 3D, a gente pode dar um net load, tá? Vamos pegar aqui a cor 2 e chamar CG underline ponto, ó, clicando no ponto na tela, você vai perceber que ele já fez, ó, a criação aí, né? Então CG underline ponto, né? Ele vai então criando os Google Points. Ok?